Oiê! Ano passado saiu um filme na Netflix que fez bastante sucesso e que deu o que falar. O filme Aquelarre, no original, ou Silenciadas, em português. O filme ele se baseia em dois casos reais de perseguição à bruxaria que aconteceram no País Basco, tanto na parte francesa quanto na parte espanhola, e o filme meio que mistura esses dois casos. Mas na vida real, a partir da documentação, o que a gente sabe sobre eles? Eu vou começar falando do principal antagonista do filme, que é apresentado como Inquisidor Rosterguy. Na vida real, ele foi o magistrado Pierre de Rosterguy de Lancre, ele era francês e ele nunca foi inquisidor, até porque na França não existia inquisição, apenas o tribunal secular que respondia diretamente ao rei da França. O de Lancre, ele era um juiz em Bordeaux e ele foi mandado para a região do Laboux em 1609 para lidar com alguns casos de bruxaria que estavam acontecendo por lá. E é importante a gente falar que o Laboux ele fica na parte francesa do País Basco, ali bem na divisa com a Espanha mesmo, nos Pirineus. Então é uma região que é longe da capital. Na época era um lugar que falava uma língua diferente, tinham costumes diferentes, era realmente uma outra cultura. E o que o Delanque encontrou quando ele chegou lá foi uma sociedade onde os homens eram basicamente marinheiros, então eles passavam muito tempo fora, em alto mar, e quem acabava cuidando da administração da cidade e das casas eram as mulheres. Além disso, a principal produção agrícola em terra, né, da região, era a plantação de maçãs. E a gente tem que lembrar que a maçã é a fruta que é associada ao fruto proibido da árvore lá do paraíso de Adão e Eva. Então, quando o Delancre chegou e viu aquele monte de plantação de maçãs, ele já logo fez uma associação com o demoníaco. Então, além dessa associação das plantações de maçãs com o pecado e dos homens da cidade passarem a maior parte do tempo fora, o Delancre também se deparou com festas regionais que para ele eram muito estranhas, soavam muito estranhas. E com o passar do tempo ele acabou associando essas festas ao próprio sabá. E também chocava muito ele que os padres da região participavam dessas festas, que para ele eram demoníacas, ou no mínimo muito estranhas. E tem inclusive algumas passagens dos textos do Delancre que ele fica impressionado e chocado que essas festas muitas vezes aconteciam dentro das próprias igrejas. Então o que a gente tem aqui é realmente um choque cultural, onde esse juiz, o Delancre, ele enxerga essa outra cultura a partir das lentes dele. E ele interpreta tudo que ele tá vendo a partir das próprias crenças. Eu acho que, como já deu pra notar um pouco na primeira parte do vídeo, a gente tem todos os indícios que levam a crer que o Delancre de fato acreditava que aquelas pessoas eram bruxas e que tudo o que ele estava vendo era um sabá, ou seja, a reunião das bruxas. Então, a partir desse convencimento dele, enquanto juiz, aí ele passou a aplicar o processo jurídico de fato para investigar e condenar essas bruxas. E como que era feito esse processo? Então, primeiro, eram chamadas as pessoas para fazerem as denúncias e eram também permitidas serem feitas denúncias anônimas. E no segundo momento, as pessoas que foram denunciadas eram chamadas para depor. E se o juiz considerasse justificável, era aplicada a tortura. Então, a tortura ela não era aplicada em todos os casos, era só quando o juiz achasse que ela deveria ser feita. E aí, em terceiro lugar, finalmente, a sentença era dada, e também nem sempre a sentença era uma sentença de morte, mas depois que o juiz tinha recolhido todas as denúncias, tinha ouvido todos os depoimentos, as testemunhas, ele organizava tudo isso e ele declarava a sentença para cada caso, para cada processo. E aí, de acordo com o que a gente sabe, mais ou menos, cerca de 46 pessoas foram investigadas pelo crime de bruxaria, mas o Delancre nos diz, nos textos que ele escreveu, que cerca de 70 a 80 pessoas foram condenadas à morte nesses julgamentos, e o Salazar, ele confirma esses números. Só que a pesquisadora Lívia Torquetti, ela, a partir das investigações que ela própria fez, ela chega a alguns números diferentes. E é um pouco difícil a gente chegar realmente nesses números, porque os processos em si, eles foram destruídos ao longo do tempo. Então, a melhor fonte documental que a gente tem sobre os casos de bruxaria do Laboux são os textos que o próprio Delancre escreveu. Mas enfim, a Lívia, ela, na pesquisa dela, diz que a gente consegue ter certeza... Vou fazer uma colinha. Mas ela diz que a gente consegue ter certeza de que 3 padres e 8 bruxas, mulheres bruxas, foram condenadas à morte e queimadas na fogueira pelo crime de bruxaria. Mas a história não acaba por aí, porque quem assistiu o filme vai lembrar que as meninas estão o tempo inteiro enrolando os juízes porque elas falam que elas têm que esperar os marinheiros, né, os seus pais, maridos, irmãos voltarem porque eles vão defender elas, né.
Na vida real, eles voltaram, depois de 4 meses em alto mar, eles retornaram às suas cidades e eles encontraram aquela confusão, aquele caos. Gente já tinha sido queimada, um bando de gente estava preso, aquela confusão, e eles chegaram e eles ficaram revoltados com toda essa situação. E, gente, eles botaram o Delancre e a toda a sua comitiva pra correr. Por isso, inclusive, que as investigações do Delancre duraram só 4 meses, ele queria que tivesse durado muito mais. Só que os marinheiros chegaram e falaram, não, que é isso? Não tem nada a ver, essas mulheres, essas pessoas não são bruxas coisa nenhuma, vocês vão embora aqui. E aí ele teve que voltar pra Bordeaux. E quando ele voltou, chegou em Bordeaux, ele teve que lidar com ainda outra questão, que lembra que eu falei que pelo menos 3 padres foram, de fato, queimados, né, pelo crime de bruxaria. Isso acabou causando uma indisposição entre o Delancre e a Igreja Católica, porque nem o bispo ali da região e nem a própria Santa Sé gostou muito de saber que o Delancre estava não só investigando padres pelo crime de bruxaria, como também condenando esses padres à morte. Então, quando ele voltou, ele ainda teve que lidar com toda essa confusão aí. Então, como eu disse, gente, esse é um caso que é um pouco difícil da gente estudar e entender o que realmente aconteceu, porque a única e a principal fonte que nós temos sobre esse caso é o tratado que o próprio Delancre escreveu. Então, quando ele voltou para Bordeaux, ele se dedicou a escrever esse tratado, que é chamado de Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, perdão pelo francês, mas ele escreveu em 1612, então alguns poucos anos depois da perseguição às bruxas, né, que foi em 1609. Mas nesse tratado ele escreve tudo que ele viu, tudo que ele fez, tudo que ele, enfim, as suas conquistas, as suas derrotas. E ele também é a principal fonte que a gente tem acerca da própria cultura ali da região basca, da parte francesa, porque, como eu disse, o Delancre, ele escreveu tudo que ele via. E esse é um ponto muito interessante, porque no filme, o personagem do Rostegui, ele tá o tempo inteiro querendo ver o sabá. E isso não é por acaso. Porque esse é o momento do humanismo, né, do renascimento. Então tudo estava sendo sistematizado, tudo estava sendo organizado, e no âmbito jurídico também. Então, o crime de bruxaria, ele era um crime que era muito fácil de você ver as consequências desse crime. Então, eles viam a vaca que parou de dar leite, a plantação que queimou, assassinatos, doenças. Tudo isso era tido como consequências do crime da bruxaria. Agora, outra coisa era você provar que uma pessoa, de fato, era bruxa. Porque é até possível você provar que uma pessoa cometeu um assassinato. Agora, você provar que uma pessoa cometeu um assassinato por meio de bruxaria e por meio de um pacto demoníaco, isso é muito difícil de ser provado. Então, a lógica do Pierre Delancre era ele se colocar como uma testemunha ocular. Então, se ele visse o sabá acontecendo e se ele visse as pessoas que estavam participando do sabá, logicamente, ele se colocaria como uma testemunha ocular. E essa seria a prova do crime. Por isso que ele escreveu absolutamente tudo que ele via, todas as festas, todos os costumes, as roupas, as vestimentas. Então, também acabou virando uma das fontes sobre a própria cultura basca. É óbvio que é uma fonte enviesada, porque tudo ali está escrito pelo ponto de vista do Delancre, que é o ponto de vista enviesado, como eu já disse na primeira parte do vídeo, mas é uma fonte muito interessante. Então, é isso. Bem resumidamente, esse foi o caso de perseguição às bruxas do Labour, que foi levado a cabo pelo Pierre de Rostegui Delancre. E vocês lembram que eu comentei do Salazar, que o Salazar confirma os números do Delancre? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o Salazar, que também é uma figura importante no filme e na historiografia também, porque na história da Inquisição Espanhola a gente pode colocar ali um antes e um depois do Salazar. Então se liga aí que daqui a pouco vem mais.